Olá turma, olá professor, boa tarde, eu me chamo Isadora e hoje eu e meus colegas vamos apresentar o 5º seminário, no qual vai seguir a obra de Sieyès com o tema O Poder Constituinte. Oi gente, meu nome é Clarice Mendes. Oi gente, eu sou a Laís. Boa tarde professor, boa tarde turma, eu me chamo Luiz Felipe. Boa tarde, eu sou a Sofia e eu vou falar um pouco sobre a ideia geral do poder constituinte. Para que a teoria geral da Constituição seja entendida, é necessário analisar a teoria do poder constituinte. E isso é necessário por dois motivos, pelo motivo histórico e pelo motivo atual. As constituições surgiram com as revoluções liberais francesa e estadunidense. Elas tiveram um papel muito importante, que foi de legitimar e fundamentar essas revoluções. O poder ele é alcançado pela força, mas ele não pode ser mantido por ela, porque ele corre um risco muito grande de acabar em um curto período de tempo. Para que esse poder seja mantido, é necessário que as pessoas sigam as regras voluntariamente. E para que isso ocorra, esse poder tem que ser legitimado na Constituição. As revoluções causam a quebra contundente do ordenamento jurídico. Isso se dá em dois momentos: ao romper com o antigo e ao fundamentar o novo com base nos novos valores. A Constituição tem um papel essencial na criação dos novos ordenamentos, pois ela tem como objetivo conter os valores essenciais para a sociedade. Elaborar uma nova Constituição, mesmo que não seja fruto de uma revolução, é algo muito arriscado para a sociedade, porque ao elaborar uma nova Constituição, a gente traz à tona vários assuntos que ninguém falava, e esses assuntos passam a ser debatidos por vários grupos da sociedade. Elaborar uma nova Constituição é um processo muito complexo. O processo constituinte consiste no conjunto de atos praticados e destinados a legitimar, fazer e cumprir uma nova Constituição. O processo constituinte é uma série de eventos e decisões que ocorrem de maneira sequencial por mecanismos que irão culminar na vigência e aplicação de uma nova Constituição. Esse processo possui 3 fases. A pré-constituinte, que é o momento em que as regras que irão nortear a confecção de uma nova Constituição serão elaboradas. A segunda fase é chamada de fase constituinte, que consiste na prática dos atos necessários para a elaboração do texto constituinte. Essa fase inicia no momento em que a Assembleia é formada e termina quando a Constituição é entregue ao povo. É muito importante lembrar que a Constituição ela não está pronta quando ela é entregue ao povo. Isso só significa que a segunda fase acabou. A terceira e última fase, que é chamada de pós-constituinte, é o momento que será observado quais artigos sairão ou não do papel e quais passarão a integrar a vida dos cidadãos. É nesse momento também que se inicia a luta para a Constituição ser colocada em prática e pelas pessoas que não gostaram dessas mudanças e não querem que essa nova estrutura entre em vigor. Hoje eu vou falar sobre a manifestação do poder constituinte. A criação do poder constituinte foi para justificar a criação da Constituição escrita, que surgiu a doutrina clássica do poder constituinte, que foi criada por Adam Emmanuel Joseph Sieyès, onde as ideias foram elaboradas como uma forma de manifesto à Revolução Francesa, e logo depois essas ideias foram transformadas em um livro chamado O que é o Terceiro Estado, só que ele foi traduzido para o português como a Constituinte Burguesa. Os 3 estados eram o clero, a nobreza e o povo. Cada estado tinha o seu representante, que eram portadores de mandatos expressos e limitados, que só podiam ser exercidos apenas na exata e precisa medida dos poderes que a eles foram previamente outorgados. Porém, mais ou menos em 1700, o rei voltou a convocar os Estados Gerais, e eles começaram a discutir não somente o que o rei queria, mas também começaram a analisar a situação francesa. Em junho de 1789, ocorreu uma reação imediata. Luís XVI ordenou a dissolução dos Estados Gerais. Alguns seguiram a ordem dele e saíram da Assembleia, porém outros não seguiram e continuaram reunidos, e assim eles reelegeram Sieyès como presidente da Assembleia, que afirma que os 3 estados continuariam reunidos em nome da nação e não da coroa. Com isso, os Estados Gerais se autodeclararam Assembleia Nacional Francesa.
Então, seguindo após as falas anteriores, eu vou explicar quais são os tipos desse poder existentes para si. Se relaciona o poder constituinte com uma força. Então, para ele, é a força responsável por criar o Estado e direcioná-lo de acordo com as suas concepções. Ou seja, é o poder que cria a Constituição e faz dela uma expressão das suas visões. Nesse contexto, para si existem dois tipos de poder constituinte. O primeiro é o poder originário ou material. Esse poder é responsável por criar uma nova Constituição e assim elaborar um ordenamento jurídico. Além disso, criar uma Constituição é algo que se trata de um exercício raro, porque é um ato perigoso que pode gerar uma estabilidade institucional e por isso não é algo que deva ser feito com frequência. Desse modo, esse poder caracteriza-se principalmente por ser autônomo, incondicionado e permanente. Além desse primeiro poder, existe o segundo poder, que é chamado de poder constituinte derivado, reformador, instituído, de segundo grau ou constituído. Esse poder se trata de fazer alterações na Constituição, que podem ser feitas por meio de alterações parciais, emendas ou qualquer modificação que seja feita no texto constitucional. Essas alterações geralmente são feitas para que possa adequar a Constituição a um período ou circunstância histórica. E, além disso, ela deve ser feita seguindo regras que foram criadas pelo poder constituinte originário. Ou seja, para que qualquer alteração dessa seja feita, é necessário que siga as regras que já estão fixadas nessa Constituição. E eu vou falar sobre o terceiro estado é uma nação completa. A Laís já resumiu bastante coisa para vocês. Eu vou entrar um pouco mais fundo, mas só para começar, o que era uma nação para Joseph? Era um corpo de associados que viviam sobre uma lei comum, representados pela mesma legislatura. Tá, Clarice, mas o que faz uma nação prosperar? Precisava de funções públicas e trabalhos particulares. Esses trabalhos particulares eram divididos em 4 classes. A primeira era familiares que trabalhavam em campo, a segunda era a indústria humana, a terceira era comerciantes e negociantes e a quarta era trabalhos necessários para nós, humanos, que seria, no caso, serviços domésticos. Portanto, segundo Joseph, esses trabalhos eram o que sustentavam a sociedade. E esses trabalhadores recaíam para quem? Para o terceiro estado. Resumindo tudo, o terceiro estado cuidava daquilo que não dava lucro, que era penoso, que dava muito trabalho, e as ordens privilegiadas, que seriam a nobreza e o clero, só cuidavam daquilo que dava lucro, que dava privilégios para eles. Também, gente, a partir do momento em que o governo ele se transforma em um patrimônio de uma determinada classe, imediatamente se expande a qualquer limite. Porque quem faz tudo realmente é o terceiro estado. O trabalho duro é o terceiro estado. O clero e a nobreza, que são uma classe privilegiada, só vai cuidar do dinheiro. Exatamente isso. Então, para Joseph, o terceiro estado é tudo, mas é oprimido. Sem as ordens privilegiadas, ele seria tudo mais livre. Também, quanto menos abusos tiver, mais fácil será ordenar o estado. E por fim, para Joseph, clero e nobreza não eram considerados uma nação. Mas por quê? Vou te dar 2 motivos. No começo do vídeo, eu falei que uma nação, para prosperar, precisava de quê? Funções públicas e trabalhos particulares. E quem cuidava dos dois? Terceiro estado. Clero e nobreza só se metiam quando os postos eram lucrativos, quando davam lucro para eles. Então já começa aí, entendeu? O segundo, que eu vou falar futuramente para vocês, nos próximos capítulos, para Joseph, quando você tem privilégios, você sai da lei comum. E o que é uma nação? Um corpo associados sob uma lei comum.
E quando você tem privilégios, você sai dessa lei comum. Como eu já resumi bastante coisa no segundo capítulo, ele fala que já que clero e nobreza não são uma nação por possuir privilégios e saírem da lei comum, ele critica os estados gerais por causa disso. Porque não existe representantes que valorizam a questão de não terem os privilégios, entendeu? O povo do terceiro estado, as pessoas que constituem o terceiro estado, são pessoas trabalhadoras que não têm esses privilégios e não têm representantes nos estados gerais. E ele critica isso nesse capítulo. O terceiro capítulo para vocês. Retomando o que eu falei no segundo, Joseph criticava por não ter uma representatividade nos estados gerais, enfim. Neste capítulo, ele fala que o terceiro estado, ele tinha que ser alguma coisa, ele precisava ser. Então, Joseph criou 3 petições. A primeira petição era que os representantes fossem oriundos do terceiro estado e que não tivessem nenhum tipo de privilégios, já que você vai representar um povo que não tem privilégios. O que seria melhor? Um cidadão que vive, que sabe o que esses trabalhadores passam. Então, a melhor representatividade era um cidadão que não tenha privilégio. Portanto, não seria qualquer um. Ocorreu vários critérios para poderem se eleger, mas o que ficou realmente era que não teriam nenhum tipo de privilégio. Já a segunda petição, ele ordena que o terceiro estado tenha o mesmo número somado do clero e a nobreza, já que era meio desigual a questão das pessoas que tinham no clero e na nobreza e no terceiro estado. Por fim, a terceira petição pedia que os estados gerais não votassem por ordem, e sim por cabeça, porque era meio injusto, já que a ordem era clero, nobreza e terceiro estado. Clero e nobreza se juntavam, ficava 2-1. Então, o terceiro estado nunca ia ganhar na vida. Então, pediram para começar a contar por cabeça, que seria menos desigual. O que tentaram fazer pelo terceiro estado e as propostas do governo e dos privilegiados. O governo, por motivos que não lhe agradavam, mas sim pelos seus erros cometidos, ele percebeu que ele não podia remediar sem a ajuda voluntária da população. E então ele decidiu obter, pelo seu lado, um consentimento cego de todos os seus projetos, que no final ele se oferecia para fazer algo em troca pelos outros. E com isso, o senhor Calonne, ele propôs o plano das assembleias provinciais. É impossível tratar-se só de um momento dos interesses da nação sem se surpreender com a nulidade política do terceiro estado. O ministro sentiu que até a distinção das ordens que iam contra as esperanças de bem, e assim decidiu fazer com que elas desaparecessem com o passar do tempo. Basta ler com bastante atenção o primeiro plano das assembleias provinciais para notar que nele não é considerada a ordem pessoal dos cidadãos. Era na qualidade de proprietários, não como plebeus, nobres ou padres. Existiam 4 espécies de propriedade. As senhorias, que eram as que possuíam os nobres, os plebeus, os eclesiásticos ou os leigos, e eles formavam a primeira classe. A segunda são as propriedades ordinárias ou simples, e elas se dividiam em 3 ou 4 classes por oposição às senhorias. Nessas últimas estariam inclusos as casas, todo tipo de arte, fábrica, escritório, etc. A terceira compreendia os bens do campo, e a quarta, as propriedades das cidades. Assinale-se que, sendo 3 desses tipos de propriedades possuídas indistintamente pelos cidadãos das 3 ordens, 3 delas poderiam ser compostas por nobres, plebeus ou sacerdotes. Principalmente a nobreza não concebia como que poderia se regenerar as assembleias. E agora eu vou falar sobre os notáveis. Os notáveis, eles acabaram com as esperanças de Turgot e de Necker, porque eles defenderam os seus privilégios contra a nação. Em vez de consultarem os notáveis em privilégios, seria necessário consultar os notáveis em luz. Os mais modestos proprietários, eles não se enganam quando devem pedir conselhos sobre os seus negócios ou sobre pessoas por quem se verdadeiramente interessavam. O Sr. Necker sempre desaprovou as medidas que tinham como as consequências prévias
um andamento prejudicial à nação. O terceiro ponto fala sobre os escritores patriotas das ordens privilegiadas. É extraordinário que a causa do terceiro estado tenha sido defendida com mais força pelos escritores eclesiásticos e nobres do que pelos não privilegiados. Sieyès diz que não se surpreendeu nem um pouco de que os primeiros defensores da justiça e da humanidade pertenciam às duas primeiras ordens. Se a nação consegue a liberdade com certeza, ela vai conhecer os autores patriotas das duas primeiras ordens. Enquanto esperam as honras públicas que a nação lhe considerar, não desprezem a homenagem do cidadão cuja alma almeja uma pátria livre e que aprova todos os esforços que lhe façam sair do feudalismo. O império da razão se estende cada vez mais a restituição dos direitos usurpados. 4. A promessa de igualdade de impostos. Os notáveis manifestaram o desejo formal de aplicar os mesmos impostos às três ordens. Não era sobre a matéria que se pedia sua opinião, mas sim a maneira de convocar os estados gerais. Este desejo só poderia ser visto como emando dos pares, do parlamento, de tanto as sociedades particulares e tantos indivíduos que se apressam a aceitar que os ricos devem pagar os mesmos que os pobres. É impossível negar que uma contribuição tão nova não tenha assustado uma parte do público. É sem dúvida louvável mostrar-se disposto a submeter-se de boa vontade a uma justa distribuição de impostos quando ela foi decidida por lei. 5. A proposta intermediária dos amigos comuns, dos privilegiados e do ministério. O ministério teme que, acima de tudo, de uma forma de deliberação, parassem todos os negócios. Suspenderia também a concessão de recursos que tanto necessita. Se pelo menos eles pudessem se fazer um acordo para cobrir o déficit, o resto não teria tanta importância. As ordens poderiam brigar o tanto e por quanto tempo quiserem, que não afetaria eles. Muito pelo contrário, quanto menos eles avançarem, mais o ministério se sentirá intacto com a sua autoridade arbitrária. Com isso, surgiu uma forma de conciliação, que começa a se espalhar por todos os cantos, que seria tão sutil aos privilegiados quanto ao ministério, porém seria fatal ao terceiro estado. Propõe-se a votação dos subsídios e de tudo o que diga a respeito dos impostos por cabeça. 6. A proposta de imitação da Constituição inglesa. Os interesses diferentes tiveram tempo de nascer na ordem da nobreza, e por isso ela pode se dividir em dois partidos. As 300 ou 400 famílias mais ilustres aspiram ao estabelecimento de uma câmara alta. A exemplo da Inglaterra, a alta nobreza consistiria de bom tom em enviar para a Câmara dos Comuns o resto dos nobres, que seriam os cidadãos em geral. Todos os outros cidadãos acabam se confundindo no mesmo interesse e não tem nada que possam distinguir, se espalhar por todos os cantos, que seria tão sutil aos privilegiados quanto ao ministério, porém seria fatal ao terceiro estado. Propõe-se a votação dos subsídios e de tudo o que diga a respeito dos impostos por cabeça. 6. A proposta de imitação da Constituição inglesa. Os interesses diferentes tiveram tempo de nascer na ordem da nobreza, e por isso ela pode se dividir em dois partidos. As 300 ou 400 famílias mais ilustres aspiram ao estabelecimento de uma câmara alta. A exemplo da Inglaterra, a alta nobreza consistiria de bom tom em enviar para a Câmara dos Comuns o resto dos nobres, que seriam os cidadãos em geral. Todos os outros cidadãos acabam se confundindo no mesmo interesse e não tem nada que possam distingui-los. Portanto, quem quiser reunir na França as três ordens deve começar reivindicando qualquer privilégio. 7. O espírito da imitação não é adequado para o bem que nos conduz. Nós não teríamos tanta fé nas instituições inglesas se os conhecimentos políticos fossem mais antigos ou mais difundidos em nosso meio. Com isso, a nação francesa ela é composta ou por homens muito velhos ou por homens muito novos. Essas duas idades se aproximam em tantos pontos, principalmente se aproximam por conduzir exemplos. Uns são fiéis aos seus hábitos e outros copiam servilmente hábitos alheios. Após essas falas anteriores que falaram sobre outros capítulos, eu vou fazer um resumo do capítulo 5 desse livro da teoria do Sieyès. Em toda nação livre, e toda nação deve ser livre, só há uma única forma de acabar com as diferenças que se criam com respeito à Constituição, que é recorrendo à própria nação, visto que ela é a única que pode criar uma Constituição. É por essa Constituição que a Assembleia Geral é dividida de acordo com o que pretendem
em 3 câmaras de 3 ordens de cidadãos. É necessário observar que há uma forte reclamação de uma parte dessas ordens que é impossível avançar sem julgá-la. Por isso, é preciso recorrer aos princípios simples, visto que em moral nada pode substituí-los, e a moral que deve guiar todas as relações que ligam os seres humanos entre si, e ela que deve dizer o que deveria ter sido feito e só ela pode fazer. Para compreender o mecanismo social, é necessário analisar a sociedade como uma máquina ordinária e considerar cada uma de suas partes separadamente, a fim de captar os acordes e ouvir a harmonia geral resultante. Trata-se de analisar a constituição política de uma sociedade observando a sua relação com a própria nação. É impossível criar um corpo sem lhe dar organização, formas e leis próprias para que preencha cada função, as quais formam a constituição desse corpo. Todo corpo comissionado deve ter uma organização, e o que é verdade para o geral também é verdade para cada uma de suas partes. Assim, os representantes a que é confiado o poder público e o exercício da vontade comum só existe na forma que a nação quis lhe dar. É imprescindível acrescentar o interesse da nação de que o poder público não seja nocivo aos seus comitentes. Por isso, inúmeras precauções políticas existentes na Constituição, regras essenciais ao governo, sem as quais o exercício do poder seria ilegal. As leis constitucionais são divididas em 2 partes. Umas que regulam a organização e as funções do corpo legislativo e outras dos corpos ativos. As primeiras são fundadas pela vontade nacional, enquanto as outras são fundadas pela vontade representativa especial. Nenhuma espécie de poder pode mudar nada referente à sua delegação. Desse modo, todas as partes do governo são dependentes da nação. As leis propriamente ditas, aquelas que protegem os cidadãos, são obra do corpo legislativo de acordo com as condições estabelecidas. Essas últimas leis são as mais importantes, visto que representam o fim, enquanto as leis constitucionais representam o meio. O poder só exerce o poder real e legal enquanto obedecer essas leis que lhe foram impostas. A vontade nacional é a origem de toda a legalidade, por isso a nação não está submetida a uma Constituição. A nação é fundada pelo direito natural, enquanto o governo é regulado pelo direito positivo. Uma nação não pode cercear o direito de mudança assim que o interesse geral o exigir. Além disso, a nação não deve colocar obstáculos à sua formalização positiva, porque isso seria se expor a perder a liberdade de exprimir sua vontade, de exprimir livremente sua vontade. As diversas partes do poder ativo devem poder solicitar a decisão da legislatura sempre que encontrarem dificuldade. Se as partes desta primeira Constituição divergirem entre si, é necessário que tenha um juiz supremo para que a ordem seja mantida. Uma ou várias partes de um corpo moral não funcionam separadamente, visto que o poder só é atribuído ao conjunto. Assim, não haveria Constituição quando houvesse um problema entre essas partes, se a nação não existisse independentemente de qualquer regra ou forma. Então, cabe à nação decidir, independente de qualquer formalização positiva. Mesmo quando a nação tiver estados gerais regulares, não cabe a este corpo se pronunciar sobre as diferenças da sua Constituição. Os representantes ordinários são responsáveis por exercer a vontade comum, sendo seu poder exclusivo para assuntos do governo. Como uma grande nação não consegue se reunir sempre que ocorrer alguma circunstância que fuja da ordem comum, é necessário atribuir o poder dessas ocasiões para representantes extraordinários. Este poder é um poder especial e raro
que independe de formas constitucionais. Esses representantes são deputados de um único assunto e de um tempo determinado para compor essa comissão extraordinária em que a sua vontade comum vale pela vontade da nação. Antigamente, as 3 ordens se reuniam com o intuito de se defender do despotismo ministerial. Só que com o tempo, essas ordens foram se distanciando e ficou impossível que as 2 primeiras ordens tomassem qualquer decisão sem que a terceira ordem fosse afetada. Os 2 primeiros estados, o clero e a nobreza, que eram os mais privilegiados, eles faziam questão de evitar que o terceiro estado tivesse acesso à informação e que eles conquistassem mais direitos, porque com isso eles eram ignorantes e cegos e eles podiam explorar cada vez mais. E se a atenção do terceiro estado fosse estimulada, eles iriam perceber que eles estavam sendo explorados e eles iriam tentar conquistar um poder. Para que o terceiro estado conquistasse seus direitos, eles deveriam formar uma Assembleia Nacional e não se juntar com o primeiro e segundo estado. Porque, apesar de que de vez em quando eles compartilhassem da mesma opinião, eles nunca seriam uma nação, porque eles têm interesses diferentes. Se os votos fossem contados por ordem, nada seria resolvido, porque só seria levado em consideração o interesse de 100 a 200 mil indivíduos contra o interesse de 25 milhões que faziam parte do terceiro estado. Ou seja, não era nada vantajoso ao terceiro estado votar por ordem. Já se os votos fossem contados por cabeça, com a igualdade de influência, aí sim as vontades iriam se equilibrar. Havia necessidade muito grande de reconhecer a vontade comum na opinião da maioria, porque o terceiro estado era o verdadeiro detentor da vontade nacional, já que se as 2 primeiras ordens se juntassem, eles não seriam capazes de derrubar as decisões do terceiro estado, já que eram 25 milhões no terceiro estado contra 100 ou 200 mil no primeiro ou segundo estado. O terceiro estado pode ser considerado sob 2 aspectos, como ordem e como nação. Como ordem, ele não terá nenhum tipo de influência, mas se ele for considerado nação, os seus representantes iriam formar a Assembleia Nacional e assim eles teriam todos os seus poderes. No 7º e último capítulo de sua obra, Sieyès fala sobre a Assembleia Nacional, como se originou e qual era seu objetivo. Primeiramente, devemos compreender o contexto histórico vivido antes da transformação para a Assembleia Nacional Constituinte. O período vivido pelos indivíduos era o feudalismo. Mas o que seria o feudalismo? O feudalismo foi um momento em que a sociedade viveu em que os direitos feudais deveriam ser respeitados, os privilégios e a desigualdade entre as camadas sociais estabelecidas na sociedade era totalmente notório. Após esse longo período, dia 4 de agosto, foi instalada em Paris a Assembleia Nacional Constituinte, pondo um fim ao feudalismo e todos esses privilégios e essa desigualdade que estava instalada na sociedade na época. O verdadeiro objetivo da Assembleia Nacional Constituinte não era se ocupar com os assuntos particulares do cidadão, e sim da vontade da nação. Agora, o que seria a vontade da nação? É o resultado das vontades individuais. Já que uma nação é uma reunião de indivíduos, é impossível conceber uma associação legítima, aquela que não tem como objeto a liberdade e a segurança comum. Sendo assim, a Assembleia considera-os como uma massa, sob o ponto de vista do interesse comum. Só que, como eu tinha dito anteriormente, e relembrando aqui, a Assembleia não tem como objetivo de se ocupar com os interesses particulares. Porém, cada indivíduo tem o seu interesse particular. Como fazer com que esse seu interesse, essa sua escolha de vida, seja protegida? É só haver o encontro legal entre o interesse comum, que é aquele que já foi pré-estabelecido na sociedade, com o interesse particular de cada indivíduo. Se haver um encontro legal entre os dois, esse direito
vai ser protegido. Por fim, conseguimos compreender claramente nesse capítulo que a deflagração do movimento revolucionário a partir da transformação da Assembleia do Estado Geral em Assembleia Nacional Constituinte é o essencial fundamento para a titularidade legítima do exercício do poder constituinte até os dias de hoje.